Caio, Carol, Eduardo Afonso, Eduardo Pieretti, Geise, Jennifer, Silvio, Valdenise, Vanessa e Wellington. Boa noite a todos. Nós vamos pegar e iniciar este encontro. Na verdade, o último encontro do ano, né? A gente depois vai, no início do ano que vem, né? Ou na primeira parte do ano que vem, nós vamos montar um novo calendário, fazer uma nova chamada, né? Convidando a todos, conforme o grupo decida, né? A continuidade desse processo. Mas hoje seria o último encontro, né? Que fecha com a Caroline Ortiz apresentando o último texto ligado ao Antônio Gramsci. Então, vai discutir o Antônio Gramsci a partir do texto da Virginia Fontes, e daí eu tô falando com vocês, chateado porque esse é o último encontro, né? Não poder estar mais com vocês, mas feliz porque o ano está chegando ao fim, e aí, enfim, ano que vem a gente espera que seja diferente para melhor do que esse ano, né? Com todos os problemas que a gente não precisa de mais alguns que estão tendo nesse ano, tá? Então, daí eu tô pegando e falando com vocês. Quem falou aí, perguntou, eu acho que foi a Vanessa, sobre o ano que vem. A ideia é dar continuidade. A gente vai se reunir com o grupo, a gente pede às pessoas que queiram participar de forma mais ativa no grupo também, foi a Geise, né? Então, as pessoas que queiram participar de forma mais ativa que falem, né, para a gente botar nos outros canais do grupo. Nós vamos pegar e disponibilizar os textos que a gente produziu ao longo do ano no site do grupo, né? E vamos fazer a chamada disso nas redes sociais e no WhatsApp também, a chamada disso, e disponibilizar esses textos, ou seja, a produção que o grupo teve em termos de artigos, de revista ou capítulos de livro, aquilo que foi publicado pelos membros do grupo ao longo desse ano, a gente vai disponibilizar a vocês, né? Eu acho que, como produção do grupo, a última coisa que tem é a dissertação do Alexandre, que vai ser defendida dia 15, se eu não me engano. Dia 15, Alexandre? 16. 16. Não, 16. Dia 16, exatamente. Então, dia 16 vai ter a produção do grupo. Hoje, após a apresentação, né, normalmente nós temos uma parte que fica para pesquisa. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter essa parte que fica para pesquisa, né? Mas a gente vai continuar se comunicando pelo WhatsApp, e se for marcada qualquer reunião, a gente pega e comunica, tá bom? Vamos, então, dar início. Então, se puderem começar, fiquem à vontade, tá? Posso, Carol? Beleza. Vanessa, fique à vontade, qualquer coisa é só falar, tá? Aí vocês vão me avisando o tempo, por favor, se eu estiver quase ultrapassando, tá? Tranquilo, eu aviso. Tá bom. Eu acho que todos eu já vi por aqui, mas eu sou a Vanessa, eu sou professora do Colégio de Aplicação João 23, colega de trabalho da Jennifer, sou doutoranda pela Unifesp, e fiquei aqui na incumbência de trazer, né, a discussão, né, do texto da Virginia Fontes, né, que é professora de História na Universidade Federal Fluminense, que é intitulado Gramsci, Estado e Sociedade, Anjos, Demônios ou Luta de Classes, né? É um texto bastante provocativo, elucida algumas ideias, traz um conceito de Estado ampliado de Gramsci, e vai fazendo uma discussão mais permeada
nos aparelhos privados de hegemonia, lógico, com uma estreita relação com o Estado restrito. Então, ela vai trazendo o papel desses aparelhos privados de hegemonia na relação com o Estado, mas enfoca para a gente perceber como eles atuam na sociedade. Pode passar, Jenny. Acho que a Jennifer que está passando, né? Então, aí, como eu organizei a apresentação do texto? Eu dividi, né, com uma apresentação geral do texto, e eu fui pegando, tentando fazer de uma forma mais didática, a linha de pensamento da autora, e dividindo também pelos tópicos do texto, para a gente poder também acompanhar o raciocínio da Virginia Fontes num texto. É um texto curto, mas é um texto que nos diz bastante, então a gente tem que prestar atenção em alguns conceitos, algumas sinalizações que ela trabalha no texto. Então, assim, primeiro ela já inicia, né, dizendo que há algumas contradições, as compreensões da obra de Gramsci, com o uso das suas categorias, né, então algumas categorias, como hegemonia, sociedade civil, revolução passiva, elas são utilizadas de forma equivocadas, tanto, né, em vários sentidos, né, e isso pode acontecer tanto pela direita quanto pela esquerda, né, mas também ela é utilizada, né, pela direita, pelo viés liberalista, né, num sentido diferenciado à concepção que Gramsci reivindicava e travava, né, que era uma ideia de revolução socialista e da possibilidade concreta de uma sociedade comunista. Então, as ideias de Gramsci, elas são reconvertidas num sentido liberal, e isso ela vai demonstrando ao longo do texto, né, como isso é feito, né, inclusive numa passagem até pelo Banco Mundial. Então, nesse sentido, a ideia da Virginia Fontes né, ela traz o objetivo do texto, né, dentro dessa discussão de pensar nesses conceitos, mas ela foca no Estado ampliado, mas de compreender, né, a compreensão, o objetivo do texto, a compreensão das lutas de classe com a mudança da escala da acumulação do capital e as repercussões na vida social, e também, né, entender o processo de direção na produção do capital e nas formas políticas. Então, vamos pensar na localização das lutas de classes, né, diante dessa mudança, né, dessa reestruturação de acumulação do capital, essa reestruturação produtiva, e como isso, né, impacta, influencia e repercute no sentido dos processos de direção política, né, inclusive marcas ideológicas, e aí ela vai trabalhando isso um pouco no texto, né, como eu falei, é um texto curto, mas que nos diz muita coisa. Pode passar, Jenny. Então, ela vem e traz o primeiro tópico, né, o primeiro tópico do texto é Estado, sociedade civil, uma questão de luta de classes. Então, ela vai marcando, né, nesse tópico, como o liberalismo utiliza, né, dessa ideia de Estado ampliado, de Gramsci, aliás, né, num sentido convertido, né, num sentido equivocado, né, mas, ao mesmo tempo, entendo que intencional, né, e vai colocando, né, localizando para o leitor a ideia de Gramsci, né, no sentido que ele colocava nos cadernos do cárcere. Então, primeiro ela vai falando, né, dessa ideia, né, de Estado ampliado, né, do conceito mesmo, trazendo o conceito para a gente, né, a concepção de Estado ampliado, e depois ela vai demonstrando como isso é utilizado. Então, primeiro ela diz, né, dentro de um Estado capitalista, o Gramsci traz a concepção de Estado ampliado num sentido relacional, né, e complexo, num sentido orgânico. Então, é uma relação, né, de Estado, né, e aí ela utiliza mais a sociedade civil, mas utiliza mais aparelhos privados de hegemonia.
que tenta compreender esse processo de dominação capitalista, considerando além do predomínio econômico. Então, não é uma ideia baseada apenas nesse domínio econômico, mas ela vai para além, ela engloba também o domínio político e ideológico, pensando nessa relação do econômico com a luta de classes. Também ela vai pontuando que as classes sociais não são compactas, que elas possuem múltiplas manifestações, e dentro dessas múltiplas manifestações, nem dominantes nem dominados são homogêneos, né? Eles estão em permanente tensão, então isso resulta também em algumas revisões de mundo, forma de consciência, né? Então, esses tempos, né, essas formas de consciência são instáveis, né? E aí ela dá o exemplo que é como se fossem as peças de um mosaico incompleto. E aí ela vai trazendo, a partir dessa discussão da relação do Estado, né, sendo orgânica, né, apesar dela, de Gramsci, dividir metodologicamente, né, no sentido, né, de Estado restrito, sociedade civil, aparelhos privados de hegemonia, tem uma unidade, né, tem um sentido, uma divisão didática, mas tem uma organidade, uma relação. E aí ela apresenta isso muito bem no texto e vai demarcando para a gente. Então, ela coloca, né, que os aparelhos privados de hegemonia, né, a sociedade civil, da hora ela usa aparelhos privados de hegemonia, hora sociedade civil, né, porque o Gramsci faz isso, né, numa passagem ele faz, né, ou seja, aparelhos privados de hegemonia. Então, ligam-se direta ou indiretamente ao solo de produção, onde se permite compreender como diferentes traduções e tendências, né, são traduzidas em formas mais ou menos organizadas de cultura e consciência, que chegam a condensar como projetos políticos, né, então, são ligadas direto ou indiretamente, né, então tem diferentes traduções e tendências, tem tensões nesse campo da sociedade civil, né, e aí elas se apresentam em formas organizadas, que chegam, né, que se transformam, né, em projetos políticos. Pode passar, Jennifer. E aí, na página 221, tem uma passagem que eu acho que aí ela marca, né, isso é Estado ampliado, que ela vai trazendo a discussão para localizar a sociedade civil, o papel do Estado, mas ela diz, olha, aqui Gramsci entende, demonstra, né, no caso, Estado ampliado. Então, nessa passagem ela diz, para Gramsci, o Estado não está apenas numa cúpula, ainda que assim procure se apresentar. Ao contrário, o Estado capitalista ampliado integra e penetra espaços crescentes da vida social. Da mesma maneira que as entidades organizativas ligadas aos grupos dominantes e ou aos subalternos não estão apenas do lado de fora, mas também são incorporadas às definições políticas e de políticas públicas. Então, ela vai dizendo, né, que o Estado não está numa cúpula, não está restrito, não está fechado, né, apesar de se apresentar como uma instituição restrita, fechada, né, de força, mas ele é ampliado, né, então penetra espaços então, da vida social, né, de concepções diferenciadas, visões de mundo, por meio dessas entidades organizativas, ligadas aos dois grupos, né, aos dominantes e aos subalternos, e eles não estão do lado de fora, por isso que são incorporados nessas definições políticas, então, e aí a gente consegue ver mais para frente, um exemplo que na minha pesquisa, que eu fico pensando, é o papel do Todos pela Educação, né, na implementação e avaliação das políticas públicas. Eles estão lá organizados, né, do lado de fora, como sociedade civil, e a gente vai ver mais para frente como atua, a Virgínia vai tentando demonstrar isso no texto, mas e como uma organização, né, apolítica, partidária. E nesse sentido, começa a entrar também algumas concepções, umas visões de interesse empresarial e da classe dominante, né, na educação.
dentro dessa entrada do Todos pela Educação, a gente vê que do lado de fora, mas não está totalmente do lado de fora, integra, penetra nesses espaços, né, do Estado. E o Estado, ao mesmo tempo, algumas ideias, institucionaliza isso. Então, é uma relação, né? Por isso que eu tentei pegar aqui do texto dela, também onde ela localiza. Então, ela coloca lá o Estado restrito, né? Ela fala de força, mas eu tentei utilizar também a coerção, que o Gramsci vai pensando nesse sentido, né? Nos cadernos, relacionado com os aparelhos privados de hegemonia, para criar esse consenso, para criar a ideia de senso comum. E ela vem trazendo também, falando dessa ideia, né, que contém um núcleo de senso comum, uma ideia de criação desse senso comum, né, que faz sentido, mas esse senso comum também não é uma coisa padronizada e demarcada, fechada, porque, né, a pessoa pode compreender certos processos sociais, né, nessa relação. E pode passar, Jenny. E aí, a Virgínia, né, para tratar, né, dessa questão, quando ela vai falando, né, do papel da sociedade civil e demarcando Estado ampliado, ela vem nos mostrando no texto, né, como ocorre esse desvio dessa categoria de sociedade civil, né, e aí ela vai utilizando a ideia de aparelhos privados de hegemonia, utilizando mais esse termo no texto, né. Então, primeiro, ela diz o seguinte, né, que há os usos e abusos dessa categoria pelo liberalismo, né, que tenta desconsiderar a estreita relação com o Estado e torná-lo oposição ao Estado. Então, nesse sentido, separa o Estado da sociedade civil, como se a sociedade civil fosse uma oposição ao Estado. Então, isso rompe, lógico, com a concepção de Gramsci, mas essa ideia de sociedade civil, né, porque o Gramsci faz aquela formulazinha, né, Estado restrito, mais sociedade civil, ela separada dessa fórmula, nesse sentido, e utilizada e convertida, né, como ela já inicia o texto dizendo, ela é utilizada pelo capital, atribuindo essa ideia a Gramsci, né. E aí ela traz um exemplo para a gente do Banco Mundial, e aí traz até uma citação do Pereira, né, dizendo, né, que como isso é operado, né. Então, se apresentam esses aparelhos privados de hegemonia, né, em grupos de interesse, movimentos sociais, partidos políticos, isso é apresentado, todos são vistos como instituições, né, que interagem, mas tem uma separação do Estado, né, então, é como se, e aí, dentro dessas ideias, né, desses aparelhos privados de hegemonia, desses grupos, né, de interesse, que têm interesse, né, o interesse da classe dominante, no caso, aparecem algumas organizações, como o Banco Mundial, e nessa citação que ela traz, né, de Pereira, a gente percebe que esvazia a ideia de dominação na estrutura da sociedade, então, como se todo mundo estivesse no mesmo patamar de conquista, né, de disputas nas relações de produção, nas relações sociais, apaga a ideia de relação de poder e coloca a possibilidade de empoderamento dos pobres, então cria um senso, né, um consenso de que essa disputa, né, que todos têm a mesma oportunidade no caso, então cria essa ideia. Então, quando a gente vai olhar os documentos do Banco Mundial, a gente percebe que tem muito essa ideia, né, superação da pobreza, redução da pobreza, né, justiça social, que aparentemente, na aparência, ela é positiva aos olhos, né, se a gente não for desvelar o objeto, olhar profundamente, mas tem uma intencionalidade de servir ao capital. Então, e nesse sentido, né, ele traz também, que até na citação dela dá para a gente tirar, né, uma responsabilização dos indivíduos, né, pelas suas ações, né. Então, aí no finalzinho ela diz assim, ó, baseada em Pereira, né, Pereira diz, né, ela utiliza Pereira para dizer,
As iniciativas orientadas por esse referencial vão desde o projeto de desenvolvimento local, então aquela ideia de gestão local, muito diferente, né, dos movimentos sociais, né, de bairro, por exemplo, que tem uma outra intencionalidade. No meio rural, até a criação de conselhos públicos privados para a gestão de cidade. Em todos os casos, o discurso é sempre o mesmo, não há ganhadores nem perdedores, somos sempre ganhadores. Mas quando não se ganha, quando esses grupos percebem que não se vence, né, a culpabilização é do indivíduo. Pode passar, ó, Jenny. E aí, mais uma citação bem interessante na página 223, né, que ela vai, ela traz, né, que essa concepção, lógico, do Banco Mundial é muito diferente do que Gramsci pensava, até porque ele tinha uma linhagem marxista e revolucionária, né, em pensar nessa concepção de Estado ampliado, então, jamais ele iria pensar num tom mais liberal, e aí ela coloca assim, ó, a sociedade civil, no sentido gramsciano, significa, ao mesmo tempo, a constatação da instauração e difusão de aparelhos privados de hegemonia, e seu correlato, uma expansão de espaços contraditórios de sociabilidade e cultura. Se os aparelhos privados de hegemonia são formas de organização que dependem menos do crivo da institucionalidade estatal para existir, mesmo legalizadas, entre aspas, se seus membros não estão impulsionados diretamente pela necessidade ou pela coerção, tal forma de adesão não empalidece as relações ainda mais concretas e fundamentais nas quais estão imersos os seres sociais, a começar pela existência de classes sociais e prosseguindo pela separação fundamental na produção entre as tarefas de execução, o trabalho manual e da concepção de trabalho intelectual. Então, aí, ela vai demonstrando para a gente, né, essa ideia, né, de difusão no sentido gramsciano dos aparelhos privados de hegemonia, né, que tem, dentro desse espaço da sociedade civil, tem as tensões, os espaços contraditórios e de sociabilidade de cultura, né, que ocorre, né, de forma organizada, né, apesar de parecer, né, que tem uma institucionalidade, né, tem menos um crivo, seus membros são impulsionados diretamente pela necessidade ou pela coerção. Então, tem uma organização, uma questão organizativa dentro da sociedade civil. E aí, quando ela vai mais para frente, a partir dessa citação, ela diz, né, se tem que pensar que é o lugar também da luta de classes, né, que na visão neoliberal é retirado esse sentido do lugar da luta de classes. Pode passar, Jenny. Aí ela vai nos demonstrando, né, a questão da visão que o capital, né, tem dessa ideia de sociedade civil, o liberalismo. Então, ela diz lá, tem um primeiro sentido que é a pureza social. Então, é como se a sociedade civil fosse a expressão das vontades no cenário social, diante do poder que estaria refletido no Estado. Então, o poder está com o Estado e a sociedade civil, ela seria a expressão da vontade das pessoas que vivem em sociedade, né? Então, se abre uma ideia de participação social. Então, quando a voz da sociedade civil eclode, né, segundo eles, há uma participação social, as pessoas estão participando, né? E não, mas, ao mesmo tempo, se retira a ideia de luta de classes, e também tira a relação dessa sociedade civil com o processo produtivo. Um segundo ponto que ela traz, dessa visão angelical, que ela divide em duas partes, é a autonomia. Então, dentro desse aspecto, nessa sociedade civil, para ela se organizar e apresentar... Só um minuto aqui que o barulho... Só um minuto. É isso que dá, gente, apresentar remotamente com filhos. Mas, enfim, vamos lá. Nesse sentido também, a autonomia, né, é uma visão angelical de autonomia, onde dentro desse espaço, né, da sociedade civil, haveria a construção de novas formas sociais e associações
apolíticas e apartidárias. Então, nesse sentido, as entidades, as organizações, as instituições, né, da sociedade civil, elas seriam apolíticas e apartidárias. Espera aí, pode passar, Jennifer. Aí, nesse sentido, a autora vem trazendo também, né, a visão da sociedade civil no sentido de integram também as entidades organizativas diretamente empresariais, sob forma de sindicatos e associações. Ela vai apresentando algumas, como se organizam essas entidades da sociedade civil, desde né, de forma internacional, né, global, e vem trazendo para o Brasil. Eu fiz um recorte, trouxe mais as brasileiras para a gente pensar aqui, mas depois a gente pode, Carol, discutir até sobre isso um pouco mais. Mas, assim, vai tendo um vínculo, ela vai demonstrando que a partir da década de 70, né, durante a ditadura, né, civil-militar, se vem se constituindo essa organização de entidades, né, privadas, né, e, inclusive, estabelecendo várias ONGs, né, se constituindo mesmo. E vai passando a década de 70 e 80, há um aumento desses aparelhos privados de hegemonia, né, que aí ascendem de vez a partir de 90. Então, no Brasil, algumas entidades sem fins lucrativos, porque elas são denominadas entidades sem fins lucrativos, elas começam a ter uma roupagem, né, de educadores e formadoras de mão de obra, que promovem atividades culturais recreativas. Então, nesse sentido, todas, né, não têm uma intencionalidade, né, dizem não ter uma intencionalidade de mercado, e aí dizem ser, né, aparentam e se colocam como entidades sem fins lucrativos, mas tem o tom e tem uma articulação de empresa. Então, esse crescimento dessas entidades empresariais sem fins lucrativos se apresenta com essa função de responsabilidade social, né, que vai resolver os problemas da sociedade, que tem um papel social, que tem um papel de auxiliar na construção da sociedade. Mas, ao mesmo tempo que elas se apresentam dessa forma, algumas delas se apresentam apartidárias, como eu falei, por isso que ela vem trazendo essa questão, né, da angelicalidade, né, dessas instituições, e outras delas, né, se apresentam também que têm autonomia. E aí, a partir da década de 70, como eu falei, as ONGs eclodem, e agora nós temos várias delas por aí, né, se apresentando, né, nesse sentido, inclusive alguns movimentos que a gente intervindo na educação, né, tentando, né, inclusive, intervir na autonomia docente, o MBL, ele se diz, é um exemplo que se diz um movimento apartidário, não é uma ONG, lógico, mas é uma instituição que tem uma intenção, né, e se diz, né, várias se dizem neutras, que a escola tem que ser neutra, política partidária. E pode passar, Jenny. E aí, ela vai dividindo o texto, né, ela vai terminando o texto, ela vai terminando o texto com um tópico chamado apontamentos, e ali ela vai apresentando esses apontamentos para a gente, e aí ela retoma, né, a ideia desses aparelhos privados de hegemonia, que tem a função educativa, mas a intenção, o âmbito econômico, e tira a ideia, né, ela retoma isso, essa ideia de luta de classe e também de contraposição do Estado, e também ela retoma, né, ela traz um trecho dizendo, né, a formidável multiplicação dos aparelhos privados de hegemonia após a década de 70 expressa um acirramento de um deslocamento das lutas de classe, em paralelo com a reconfiguração da classe trabalhadora em escala internacional. Ela diz que se tem um acirramento porque há uma abertura democrática a partir dos anos 80, então,
então, um acirramento no sentido, não, esses grupos populares aparecem, e isso no texto ela traz também, e eles são meio que convertidos e cooptados pelos empresários, por entidades sem fins lucrativos, né, que tem esse âmbito e essa intenção econômica, essa base econômica, que vão subvertendo dentro dessa sociedade civil. Então, tem uma contraposição, e aí aparece de novo a contraposição com o Estado, e o deslocamento das lutas de classe. Então, é como se houvesse um apagamento da ideia de que se tem uma classe dominante e que se tem uma classe dominada. E aí, né, faz-se um paralelo com essa reconfiguração da classe trabalhadora em escala internacional, que aí a gente vê os novos modos e modelos de produção, a reestruturação produtiva. Então, isso tudo, né, de maneira mais ampliada, né, envolve nessa relação, né, da sociedade civil com o Estado. Pode passar. E aí, né, nesses apontamentos, ela vai trazendo para a gente, né, que apesar, né, que as formas de luta e resistência, porque mesmo com a classe dominante, com essas entidades empresariais, esses aparelhos privados de hegemonia que têm essa intenção, né, e que são utilizados também, mesmo subvertidos pela classe dominante, há movimentos, né, da impressão que não se tem esses movimentos de resistência, esses movimentos populares. Eles existem também, lógico, porque está dentro da relação de força na sociedade civil. Foi como a passagem que ela diz, não é homogêneo, né, nem os grupos subalternos, nem a classe dominante. E aí ela vai trazendo, né, e a burguesia utilizou de estratégias de filantropias, uma verdadeira estratégia de reconversão, aliás, de conversão, esvaziando o sentido de uma luta contra o capital. Então, essas estratégias filantrópicas, né, de bem-estar social, de superação da pobreza, de justiça social, as entidades, inclusive de resistência e luta populares, que intencionavam isso e na base, né, foram criadas para ser a resistência, dentro dessa estratégia foi cooptada, né, foi convertida no sentido de servir mesmo a ideia, né, da classe dominante. E é cooptado no sentido que vai criando esse consenso, essa ideia de senso comum, é uma persuasão. Então, por isso que né, Estado, sociedade civil. Então, essa estratégia de convencimento, ela vai se demarcando e vai se formando no sentido de cooptação, né, de levar, né. A gente percebe que algumas entidades, a gente fala, nossa, mas fulano era do movimento social e está agora... um exemplo disso, Tabata Amaral, né, um exemplo, né, é uma menina que vem da periferia de São Paulo e hoje, né, foi formada na base da Fundação Lehman e, por exemplo, votou, né, da reforma da Previdência. Então, a gente sabe que ali é uma intelectual que foi ali, que ela saiu de uma base, mas ela foi indo, né, sendo convertida, né, nesse sentido, né. E aí traz um movimento, um esvaziamento dos movimentos sociais. Esses aparelhos privados de hegemonia, né, também trazem, né, uma ideia, né, de financiar, né, essas instituições, essas organizações que vêm, né, no sentido de voluntariado, essas pessoas de boa vontade, essas associações injetam dinheiro, injetam recursos, e aí, nesse sentido de troca, né, cresce-se essa relação mesmo, né, dessas pessoas de boa vontade e o cunho empresarial ali. Também ela traz o apagamento mesmo da classe trabalhadora, no sentido de a ideia ser essa mesmo, né? Se não tem luta de classes, né?
de forma regional, nacional, internacional. E se a classe trabalhadora é apagada, né, não, é para se transmitir mesmo a ideia que não há luta de classes. Então, isso é feito de forma intencional, né, para se criar esse consenso de que não tem luta, tá tudo certo, tá todo mundo no mesmo rol de disputa. E também, no último trecho do texto, ela vem falando dessa internacionalização dos estados. Alguns aparelhos privados de hegemonia, né, acho que um a gente viu aqui, né, o Banco Mundial, até tratei dele, né, a Unesco também a gente pode pensar como um aparelho privado de hegemonia internacionalizado, eles intervêm diretos nos diferentes estados, então eles são uma base de influência, vou utilizar esse termo, de influência e de referência para os estados. Lógico, né? Se não tem uma resistência no âmbito nacional, né? E se há esse consenso, se há essa aceitação, é mais fácil, mas a intencionalidade é para mesmo uma ideia, né, de servir ao capital. Então, dentro disso, eu acho que o texto, é o último slide já, né? Eu acho que o texto nos ajuda a pensar, né? Pode ter ficado buracos, Carol, você depois me ajuda a tampar. E aí ele ajuda a gente refletir, principalmente, que eu acho que assim é onde a Virginia Fontes pega bem ali, né? Pesado, no sentido da gente pensar em como Gramsci é utilizado de forma subvertida pelo liberalismo, como Gramsci é utilizado de forma equivocada. Então, para a gente tomar o cuidado que alguns conceitos que a gente eles podem aparecer em outros, né, em outros textos, né, inclusive aí você fala, nossa, mas esse aqui a gente sabe, né, liberalista, neoliberalista, e está usando o Gramsci, mas que há intencionalidade, que dentro do contexto que Gramsci escreveu os cadernos, um contexto de atividade política no partido, né, na produção do jornal, a Carol apresentou aqui no primeiro encontro, trajetória de Gramsci, né, nas condições objetivas e subjetivas que ele escreveu os cadernos do cárcere, o que ele reivindicava, que era uma luta, né, socialista, né, que era uma luta, ele tinha e pensava numa revolução, né, então, quando isso é subvertido, né, aí se entrega, né, aquele ar, né, de que se está entregando, né, que ele serviu, que ele escreveu com uma outra intenção, mas a base marxista de Gramsci, ela é pontuada nesse texto pela Virginia com muita qualidade, lembrando, né, dessas subversões, desses contextos que ele é utilizado de forma que não deveria. Então é isso, obrigada. E aí a gente vai conversando. Desculpem o barulho, gente, mas é que fazer o quê? Então, Carol e todos os presentes, agora para a gente começar aí o debate. Carol, como é que você quer encaminhar? Primeiro agradecer a apresentação da Vanessa, destacou 99% do que eu tinha também destacado e destaco nesse texto. Eu queria só fazer umas considerações e depois a gente vai abrindo e vai conversando junto, pode ser? Ok, sem problemas. Obrigado, tá, Vanessa? Que é isso, gente, precisando é só chamar. A Virginia Fontes, né, ela traz, né, em sua produção acadêmica, vários elementos e referências a partir do Gramsci que possibilita a gente pensar, né, e refletir sobre algumas coisas. Então, eu queria só fazer uma retomada de algumas questões, né, como é nosso último encontro. Nosso primeiro encontro, a gente se dedicou a se aproximar um pouco do que foi a vida do Gramsci, do que foi, como foi socializada e construída a obra dele, né,
No segundo encontro, o foco foi em pensar o conceito de intelectual, né? Como é esse intelectual orgânico, né? Como a gente pensa esse intelectual orgânico, como é que a gente consegue enxergar esse intelectual orgânico, qual é a função dele, né, na sociedade, e do intelectual tradicional, e os elementos que a gente pode pensar a partir disso. No terceiro encontro, o foco, né, o objetivo maior foi em pensar a questão da hegemonia atrelada já ao intelectual, né, ao papel do intelectual, à função do intelectual. E nesse último encontro, né, com o texto da Virginia Fontes, é um pouco para ampliar aquele exercício que a gente já vinha fazendo, principalmente no último encontro, de tentar enxergar alguns elementos da realidade, né, e da realidade brasileira, a partir do Gramsci, né, das suas referências. E a Virginia é uma pessoa que faz isso de uma maneira brilhante, né. A gente já apontou, já destacou nos outros encontros, né, a dificuldade e o cuidado que a gente tem para tentar fazer essas aproximações, que muitas vezes podem ficar muito simplistas ou mecânicos, mas a ideia é a gente se aproximar desses textos para que nos apresente contribuições e possibilidades de pensar, né, o que está acontecendo. Então, esse texto, né, o texto 4, dia de hoje, o nosso encontro, é para tentar sintetizar um pouco disso, né, do que a gente teve nesses encontros. Então, de pensar, né, dessa relação intelectual, sociedade civil e Estado, né, como isso se dá, como essa relação acontece. A Vanessa trouxe o texto de forma muito didática e muito clara, sabe? E trouxe basicamente tudo que eu destacaria no texto. Então, eu vou trazer só mais alguns apontamentos para a gente pensar um pouquinho, né? Na página 221, até está entre um dos trechos que a Vanessa trouxe, mas eu queria destacar isso, né? Ela traz que é na sociabilidade, né, nas formas de organização, nos aparelhos privados de hegemonia na sociedade civil, que o Gramsci busca, né, encontrar as respostas de uma organização na luta anticapitalista. Porque ali, né, ele diz que ali é onde reside as modalidades de consolidação, sistematização e difusão de uma sociabilidade adequada à dominação. Então, eu destaco esse trecho entendendo, né, a necessidade de a gente compreender, né, o papel da sociedade civil. E a Vanessa traz na sua apresentação, né, que o Estado, né, a sociedade civil não está distante do Estado, e sim, ela tem uma relação dialética, né, não sei se eu vou usar o termo correto, mas é como se um dependesse do outro para existir, né? E a sociedade civil, ela traz, né? Ela é reflexo do que nós temos socialmente de organização, de disputa de poder, de luta de classes. E na mesma página, né, ela traz, com isso, pode conter, né? Quando o Estado entende, né, e a sociedade civil e se apropria, né, de algumas lutas, algumas demandas, é a forma como ele tem de conter os impulsos revolucionários dos subalternos, modificando-os ou contornando-os, né, através que ele denomina de revoluções passivas, e assegurar as condições de reprodução de uma acumulação capitalista a cada dia mais mecânica, mais extensa e mais complexa. Então, eu destaquei esse trecho, né, para a gente pensar, né, nós, os intelectuais, que também o Gramsci traz, né, que um dos lugares de maior atuação dos intelectuais é na sociedade civil. São nesses mecanismos, né, nesses aparelhos privados de hegemonia. Então, esses elementos possibilitam tanto
pensarmos numa luta anticapitalista, quanto numa forma de conter esses impulsos. E outro elemento que eu queria trazer também, na página 223, o seguinte trecho: ora, a demonstração gramsciana é de uma relação estreita e consubstancial entre a sociedade civil e o Estado, tomada no sentido restrito, resultando no que se considerou como Estado ampliado. Lutas contra-hegemônicas na sociedade civil poderiam ter um duplo papel: assegurar conquistas institucionais e avançar para o enfrentamento do próprio Estado. Então, esses 3 trechos que eu apresentei para vocês, né, é no papel de reforçar um pouco tudo que a Vanessa já trouxe na sua apresentação, mas de pensarmos os elementos, né, e o papel da sociedade civil no processo de mudança, né, de transformação, ou o que a gente vê de maneira hegemônica, né, de manutenção do que está posto. E a Vanessa traz um outro exemplo, que a gente também já tinha começado a conversar um pouco no encontro passado, que é em relação à educação, né, e a filantropia, né, as ONGs, e o que nós vemos muito é a sociedade civil vinculada aos elementos empresariais, se inserindo e conseguindo interferir na educação pública, na saúde, nas políticas públicas, né? Então, é importante a gente pensar esses elementos e um dos meus questionamentos hoje, até para a gente pensar um pouco, né, é o nosso papel enquanto pertencentes à sociedade civil, né? Que papel é esse que a gente desempenha, né? Que leitura é essa que a gente faz? Né? Quais são as intervenções que a gente tenta ter? Então, é um pouco disso. Eu queria que a gente, nesse último encontro também, trouxesse um pouco, né? Trouxesse síntese para a gente tentar efetivamente, como a gente está até, não sei se a gente comentou, se eu não percebi, a gente está até gravando a reunião, então é importante a gente tentar deixar registrado, né, síntese sobre esses nossos encontros e sobre as compreensões que a gente consegue tirar dos textos que a gente leu. É isso. Então vou... Carol, a gente então abre agora para o debate? O que você acha? Acho que a gente podia abrir para o debate. Na última reunião, no final, a gente estava com uma conversa, as pessoas participando mais, então a gente pode ir conversando. Tem mais ou menos 1 hora ainda para a gente conversar um pouco. Tudo bem, podem ficar à vontade. Se em 1 minuto não começarem a conversar, e eu começo a conversar com você, tá bom? Bom, combinado. Fala aí, Alexandre. Alexandre me salvou, hein, Alexandre? Não me deixou conversando só com o André. Obrigada. Seu microfone. Desculpe. No último encontro, nós falamos um pouquinho, trouxemos um pouquinho a realidade das escolas, né? Foi falado um pouquinho até da própria educação infantil, né? E o que eu queria trazer enquanto questão, né, que o texto, a Virginia Fontes, ela aponta, né? Aponta algumas coisas em relação à própria sociedade civil. A gente sabe da entrada na educação desses aparelhos hegemônicos, né, privados, né, muito grande, de uns anos para cá, dentro da educação. Tem alguns dados assim
interessante, por exemplo, que a educação superior, ela 80% ou mais já está na mão do empresariado, né? Só que a fatia grande, na verdade, é a fatia da educação básica, né? Porque essa aí a maior parte está na mão da educação pública. E quando a gente pensa nesse domínio de mercado, nós não estamos pensando em que eles vão vender mais livros, né? Que eles vão ter mais dinheiro. O problema não está em ter lucros, né? Lucro. O problema justamente é esse poder que está por trás de eu conseguir ter esse domínio, esse controle em relação à própria sociedade em si. O que eu queria trazer justamente como questão é isso. Sabendo de todos esses fatores determinantes na sociedade, né, você agora no final trouxe, né, sabendo disso tudo, né, como é que a gente se alinha com todo esse entendimento de classe, né, de luta, como é que a gente consegue, dentro de um aparelho, né, já estruturado como esse está, a própria estrutura em si do capital, como é que eu posso agir de uma forma anticapitalista dentro de um ambiente já todo ele organizado? Vamos levar assim à prática. Todos nós aqui, a maioria, são professores. Eu entro dentro de uma escola, seja ela pública ou privada, eu já tenho tudo organizado. Eu tenho material didático, eu tenho organizações de currículo, eu tenho proposta toda pedagógica, então já está tudo organizado. Mesmo eu tendo todo esse conhecimento, me colocando enquanto trabalhador, enquanto ativo político, né, e social, sabendo da minha importância dessa luta, o que eu posso fazer? Será que somente eu, estando dentro de sala de aula e estando junto na comunidade escolar, eu tenho esse poder? Será que eu consigo realmente abrir um diálogo? Porque uma das minhas falas justamente foi sobre isso. Não existe uma organização do próprio, vamos dizer assim, da categoria do professor em si, né? Não existe essa organização dele, e você, dentro do ambiente da escola, você encontra várias resistências. Então, não só basta você ter o entendimento de como você se coloca dentro da sociedade civil, mas também o que é possível você articular dentro desse ambiente. Então, a pergunta é essa: que caminhos nós, professores ou da sociedade civil que esteja diretamente atuando enquanto docente, que ações mais efetivas nós podemos ter dentro dessa visão aí que foi colocada de uma, né, boa vontade, né, que se coloca, né? Eu, dentro da minha sociedade civil, eu preciso ter boa vontade, porque todos nós temos grandes valores e todos nós vamos superar as grandes dificuldades que o capitalismo apresenta, né? Eu queria trazer essa reflexão e essa questão, né, como é que você vê, já que muitos aqui estão dentro da escola, né? Não sei se me fiz entender. Oi, Alexandre. Obrigada aí pela contribuição. Eu não sei se mais alguém quer falar, mas eu vou falando, podem me interromper, Alexandre pode me interromper, a gente vai conversando. Essa é uma das coisas que eu também fico pensando, né? E a gente, às vezes, bate até um desânimo, né? Como é que eu vou conseguir fazer algo, né? E nos textos, né, que a gente viu nos encontros, eu vou tentar fazer um pouco desse exercício hoje. Ele traz, né, a questão do partido político, mas do partido político da sua forma ampliada, né, não um partido político que a gente, estrito senso que nós temos hoje, né, mas enquanto espaço de organização de cultura, né, de organização política, de organização social. Então, trazendo um pouco do que você falou, né, enquanto você foi falando, eu estava aqui pensando, né, que a filantropia, né, essa inserção do empresariado na educação tem como um dos principais, né, objetivos, que é a formação da hegemonia, a manutenção da hegemonia, né? Isso vai sendo cada vez mais solidificado e
e enraizado, e traz um pouco do que a Vanessa falou, né, da questão do Banco Mundial, né, traz um pouco da ideia de que cada um tem que fazer sua parte, do empoderamento, você consegue, só basta você ir à luta, ou você estudar, e todos essas outras frases emblemáticas que a gente já conhece, né. E daí, quando eu penso, nós, enquanto professores, para intervir, sem cair naquele discurso da educação salvadora, né, nem do professor que resolve tudo, é em pensar um pouco do sindicato, né, e do papel do sindicato, que a Virginia Fontes também traz no texto dela, né. Muitas vezes os sindicatos fazem uma luta vinculados ao que nós temos, né, sem ter essa intenção, nem esse horizonte de fazer um enfrentamento, e sim de fazer um debate, né, uma conquista de questões estritamente econômicas. E muitas vezes, quando isso acontece, né, o sindicato também acaba, em certa medida, entrando nesse espaço de convencimento, né? E ela traz um termo, né? Acaba se embebedando desses elementos que nós temos hoje, né? E dessa ideia do liberalismo e de manutenção do que está posto, né? Eu vou reivindicar o quê? Eu vou reivindicar os meus interesses. E isso a gente vê muito, e é um dos debates quando a gente tem greve nas universidades, greve dos professores ou de outros espaços, é que cada categoria se organiza em torno dela mesma. É a dificuldade da gente pensar em uma atividade unitária, né? Paralisou os professores da rede municipal, da rede estadual e das universidades. Existe efetivamente uma organização, um diálogo, algo que a gente consiga se organizar, dialogar, pensar, para tomarmos ações e decisões em unidade, né? E esse texto e os outros textos sempre me fazem pensar, né? E a Jennifer, na apresentação dela da semana passada, trouxe alguns elementos sobre consciência, a gente acabou não conseguindo explorar tudo que podia, né? Mas eu acho que o elemento da consciência também é de extrema necessidade para a gente pensar nesse processo, né? A formação de consciência como isso está sendo... como isso se dá com os nossos colegas. Então, eu não sei se eu me fiz entender, né, mas eu acredito que a necessidade é da gente se organizar e entender da necessidade dessa organização. Eu vou trazer talvez um exemplo meio fora, né, ou descolado, que daí eu deixo para vocês me corrigirem, né, mas é o exemplo do filme Bacurau. Aquilo é uma organização, né? Eles estão correndo risco de vida, vão morrer. E aí, o que a gente faz? A gente tem que se organizar. Mas ali precisou ter uma unidade. Porque se fosse cada um por si, né, sozinho, e eu decido, eu vejo, eu me organizo, eu resolvo, talvez o resultado não fosse, mas provavelmente não seria o mesmo resultado. Então, eu sei que eu fiz uma analogia muito ruim, mas é um pouco da forma como eu enxergo um pouco, né? A gente precisa se organizar, né? A gente precisa tomar as rédeas. E o André, né, falou um pouco aí no começo sobre o ano que vem ser um pouco melhor, ou não piorar, né? Perto do que nós já temos. E daí eu acredito que a gente precisa se organizar para isso, né? A gente está vendo, a gente vai sendo atropelado e é necessário.
Vamos lá, quem mais? Carol, eu queria que você explorasse um pouco a questão da tua experiência com movimentos sociais, se o Gramsci, né, e o entendimento que ele tem, principalmente na questão do conceito de sociedade civil, que é o que você mais está trabalhando, a relação com o Estado, etc., eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com os movimentos sociais e de que maneira você consegue relacionar isso ao entendimento que o Gramsci tem do que são hoje os movimentos sociais. Vou tentar, tá? Um pouco da experiência do que eu tive com os movimentos sociais aqui em Mato Grosso do Sul, hoje eu estou mais distanciada, além da pandemia e das demandas do seu Caetano, né? Mas eu tenho hoje ainda alguma aproximação com o MST, né? Tive uma aproximação com o movimento indígena e com o partido político, né? Eu vou falar um pouco, né, mais, assim, da conjuntura que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, porque talvez, eu acredito que é um pouco diferente de como se dá a organização no Rio, né, num pequeno período em que eu passei por aí. O movimento social, né, quando a gente tenta analisar ele pelo viés da sociedade civil e tentando enxergar, né, o papel do intelectual vinculado a esse movimento, isso faz a gente pensar um pouco em como esse grupo, né, e a partir do Gramsci, enquanto esse grupo subalterno, ele consegue disputar um espaço na sociedade. Eu acredito que, principalmente, esses movimentos sociais, né, que têm como uma de suas demandas a disputa pela terra, a questão territorial, isso traz um outro elemento que a gente pode... outro elemento nessa disputa, nesse campo de disputa, né? E são grupos que muitas vezes o termo luta de classes não está no seu discurso, né? Principalmente os indígenas, não está no seu vocabulário, mas está no seu dia a dia e de existência, que muitas vezes, como até na apresentação que a gente já mencionou hoje, né? Muitas vezes nós aqui na sociedade, na cidade, no dia a dia, acabamos assimilando muito esse discurso de que cada um tem que fazer a sua parte, né? E a experiência que eu tive, né, dos grupos que estavam acampados, tanto os indígenas quanto o MST, é da necessidade dessa unidade, né? E da dificuldade dessa unidade. Que muitas vezes essa unidade se dá de uma forma tão violenta que dificulta esse processo de organização. Então, eles têm, né, e eles lidam com a questão da morte, né, e de perder os seus companheiros e companheiras diariamente. Então, como outros setores, outros grupos sociais também lidam com isso, né? A gente tem o exemplo das comunidades, né? Eles têm esse mesmo problema mais latente, né? Da violência e de lidar com isso no seu dia a dia. Mas
voltando um pouco nesse exemplo, no que o professor André acabou me perguntando, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, de tentar enxergar um caminho que não seja a ruptura com o que nós temos hoje, né? Porque o que se dá é o genocídio e o extermínio dessas pessoas, né? E desse grupo social. Então, dificilmente o Estado vai assimilar ou vai realizar um consenso na distribuição de terra, né? O que se vê muito é esse discurso, né? Principalmente no aspecto cultural com os indígenas e uma pseudo-valorização disso, né? Mas de uma forma muito distante, né? Uma forma mais de passado do que de presente, né? Do que de valorização. Então, para finalizar, né? Um pouco do que eu trouxe, eu acredito que eu fui muito confusa nessa parte, mas o que eu queria trazer dos movimentos sociais enquanto possibilidade de organização na sociedade civil. Hoje eu enxergo de maneira muito enfraquecida, principalmente o movimento indígena e o movimento de luta pela terra. Então, a necessidade, eu vou acabar sendo redundante, repetitiva, né? É a necessidade de organização e de pensar isso enquanto sociedade civil, né? Sejamos nós pertencentes ou não àquele grupo, a sociedade civil tem a possibilidade de pensar e de se organizar, né? E daí eu vou trazer novamente a questão dos intelectuais, né? Eu não sei se eu estou me confundindo, se foi no texto da Virgínia ou se foi no dicionário gramsciano, que tem uma parte que eu deixo agora, que fala que a sociedade, vou falar novamente, que a sociedade civil é o principal local de intervenção do intelectual. Então, da necessidade, né, do papel do intelectual nessa organização da sociedade civil, de pensar isso, de fazer proposições e de se organizar. Achei que a Jennifer tinha levantado a mão, mas eu acho que ela desistiu. A Geis também fez uma pergunta, né? Isso, eu vou ler aqui. Se, na sua opinião, houve um arrefecimento dos movimentos sociais nas últimas décadas, né? Quer dizer, se esfriou essa ideia dos movimentos sociais nas últimas décadas. O que você acha? A gente teve toda a problemática, né, que se deu a partir dos nossos governos populares, né, dos governos do PT. Isso acabou trazendo um apassivamento, a leitura que eu faço, né, de um apassivamento dessas lutas, de talvez uma leitura de que agora nós podemos dialogar de uma forma diferente, que trouxe esse enfraquecimento, né, esse enfraquecimento na organização. Então, Geise, né, eu acredito que foi mais um enfraquecimento na organização, porque os movimentos sociais, eles continuaram existindo, né? E tem até essa discussão dos novos movimentos sociais. E no texto da Virgínia Fontes, né, no final, ela traz alguns, né, dessas lutas sociais, dessas demandas que acabaram
sendo assimiladas e pensadas numa forma de apassivamento, de convencimento, né? A gente tem a questão do discurso, né? Do empoderamento, né? Do empoderamento da mulher, do empoderamento da mulher e do homem negro e negra. A gente tem um debate sobre as questões ambientais, e essas questões, né, estão muito em diálogo com o que a gente viu nesse texto, e não tem como a gente não descolar dos elementos das ONGs, né? As ONGs assumiram um papel também, muitas vezes centralizado, né? Ocuparam um pouco do espaço que nós entendemos enquanto movimentos sociais, e essas disputas, né, acabaram sendo fragmentadas. E isso, sim, eu acredito que é um dos motivos, né, desse enfraquecimento, né? E o último exemplo, né, quando a gente pensa em movimentos sociais e tenta entender o que seria isso, né, enquanto sociedade civil, a gente tem uma dificuldade, né? Muitas vezes, o que nós podemos entender enquanto movimentos sociais, a pessoa que pertence não entende enquanto movimentos sociais. Então, muitas vezes, o debate sobre o movimento negro, o debate sobre o movimento indígena, se descola do que a gente entende sobre movimentos sociais e se fragmenta enquanto uma discussão sobre a questão étnica, né? Outro elemento é sobre o que a gente pode entender também enquanto movimentos sociais vinculados às questões de gênero, né? E que muitas vezes é fragmentado e entendido como uma demanda específica, né? Que se debata só esse assunto, né? Então, a gente tem diversos movimentos que discutem a questão da mulher, né, que a gente denomina como as intersecções, e isso é necessário, né, claro que é necessário a gente pensar e debater todas as formas diversas que a gente tem, né, de viver em sociedade, de se enxergar enquanto pessoa que faz parte, né, dessa sociedade, mas muitas vezes essa fragmentação traz uma desorganização, né, traz quase você acaba sendo sectário, né, ou diverge, né, do que deve ser essência. Então, Geise, é isso, é perder de vista, né, que o que é central, né, para resolver esses nossos problemas é superar esse sistema, né, é superar a luta de classes. Então, enquanto a gente não superar essa divisão que nós temos, essa organização social, dificilmente a gente vai conseguir superar esses outros problemas que envolvem, né, essas demandas que nós temos particularizadas. Carol, queria falar com você, dialogar com você algumas coisas, né? O Gramsci tem uma categoria pouco trabalhada, né? Poucas pessoas foram por esse caminho, que é a categoria da persuasão. Ela se liga com a questão do Estado, da hegemonia e da sociedade civil, por meio do qual é possível a produção
de outro consenso. E os intelectuais, exatamente, os intelectuais orgânicos podem veicular, né, ser capazes de veicular ideias no sentido de se contrapor, né, a ideologia da classe dominante e fazer essa produção de um novo consenso, né? É claro que para você fazer essa produção de outro consenso é preciso, você atua no dissenso, né? Ou seja, você não atua no consenso para você produzir um outro consenso. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que se dão nos movimentos sociais, né, e na experiência que você teve de partido político, né, não só as contradições internas desses espaços, né, os movimentos sociais e partidos políticos, mas também como é que é organizado um discurso que seja coerente e que tenha um propósito mais amplo, né? E de que maneira essa divisão por fragmentos de luta, né, acaba por se chocar com esse processo discursivo, né? Como é que você se entendeu nesses lugares? São coisas simples, né? Cada vez que não te pergunto, eu vou piorando mais. Como é que a gente se entende ou não se entende? Não, eu tô vendo que as pessoas gostaram muito do encontro, elas estão querendo participar bastante. Não, elas estão querendo te ouvir, elas estão querendo te ouvir. Aqui. Então, vou tentar, tá? É interessante a gente pensar, né, de um novo consenso a partir do dissenso dentro dos movimentos sociais, né? Porque existe, né, uma disputa do que seria o melhor caminho, né? Do que se pensa, do que nós podemos pensar sobre o que seria esse melhor caminho, né? Pensando a partir de uma ideia, né, de um grupo de pessoas que estão descontentes, né, com o que está posto hoje. Mas como a gente já trouxe, né, e no texto, bem no começo, que a gente fala, né, até a Vanessa destacou muito bem, que as classes sociais, né, não são hegemônicas, né, que elas têm tensões, né, e elas disputam, muitas vezes, internamente existem disputas, né, para se pensar o que deve ser feito. Então, quando a gente analisa esse processo de formação de um novo consenso, de entender a disputa no interior dos movimentos sociais, é uma das maneiras mais é um dos exemplos, assim, que a gente consegue enxergar o papel do intelectual orgânico, né? Porque muitas vezes quem exerce esse papel de articulação, de pensar, de formular, é quem assume esse papel de intelectual orgânico dentro desse movimento social, né? Que assume esse local de organização, né? De pensar, né? De pensar como as coisas vão funcionar. E de colocar isso para o grupo, né? Para debate, né, para disputa, para o acirramento, para o convencimento. Então, essa formação de um novo consenso, de pensar a formação disso, né, dentro dos movimentos sociais, eu acho que é permeado muito pelo papel do intelectual orgânico, né, da forma como ele consegue organizar, né, pensar, se inserir
e dialogar sobre o que está sendo posto. Muitas vezes, quando uma das, vou denominar, né, como teses, né, como a tese que vence, muitas vezes não agrada, né? Muitas vezes não agrada a todos. E daí é quando acontecem esses rachas, né? Surgem novos partidos políticos ou novas organizações. Um dos exemplos, claro, um outro exemplo que a gente tem sobre isso é no movimento de luta pela terra, né? A gente tem, além do MST, mais inúmeros movimentos que se organizam em torno dessa temática. Na luta pela moradia também, a gente tem o MTST, o MNLM, entre outros movimentos que lutam pela mesma causa. E uma dos motivos para isso é as diversas formas de se entender ou de se pensar uma intervenção sobre determinada questão. Não sei se é isso, professor André. Sim, eu estou me sentindo como um entrevistador, né? Então eu vou continuar com a... De frente com o Davi? Não, chega, vamos encerrar, então. Mas eu tenho mais algumas perguntas. Carol, como é que você enfrentou as situações e questões que às vezes elas são mais veladas, às vezes elas são mais explícitas, do racismo, do sexismo, do patriarcalismo, nos diferentes espaços, né, que você percorreu, dos próprios movimentos sociais, partidos políticos, etc., já que o racismo ele é estrutural, muitas vezes ele se manifesta de forma velada, de diversas maneiras, né? Como é que era o enfrentamento dessas questões para se avançar nisso dentro desse espaço? Você sentiu que existia uma possibilidade bem grande de aprofundar e superar questões dentro desse espaço ou é muito travado? Eu enxergo enquanto complicado. Não é um debate que se tem superado, infelizmente, né, nesses espaços. Então, muitas vezes, né, quem está na direção desses movimentos sociais, né, tanto o partido político quanto qualquer outra organização, são os homens, né, infelizmente. Então, as mulheres acabam assumindo funções organizativas ou às vezes, né, de alimentação, com as crianças, de organização do espaço, assumindo outras funções que não a do intelectual, né? A do intelectual orgânico, de ser aquela pessoa que é enxergada enquanto referência, né? Para se pensar o que vai ser feito, como isso vai ser organizado. Então, isso é um problema que nós temos, né? Que é difícil da gente superar e pensar isso. Né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Uma vez em uma visita em um acampamento indígena, uma colega achou que seria importante discutir essa questão, né, da mulher, e da violência e da opressão naquele espaço. E a gente não pode deixar de considerar que existem outros elementos culturais que envolvem
né, aquelas mulheres, né, e aquela organização social e a forma como eles entendem isso. Então, aquilo causou um desconforto muito grande, né? Então, naquele momento me fez pensar, né? E é uma das coisas que me faz refletir. Se aquele espaço, né, se aquele é o espaço para se debater aquilo, né, ou se essa é a centralidade, ou se nós, enquanto sociedade civil, né, quando nos propusermos a estar juntos nesse espaço, da necessidade da gente compreender isso. Porque muitas vezes não era essa a demanda ou a necessidade daquele momento. Existe esse problema nas aldeias? Existe. Existe feminicídio? Existe. Né? Existe a opressão contra a mulher? Existe. Mas precisamos pensar em como isso vai ser dialogado. É diferente de você dialogar esse assunto quando você está, vou dar um exemplo, né? Na UFGD, na Universidade de Dourados, aqui no interior do estado, a gente tem uma faculdade chamada FAIND, que é a Faculdade Indígena. Então, lá é um espaço em que esses assuntos são abordados de uma outra forma, ou um pouco mais naturalizados pelo espaço em que eles estão inseridos, né? Por esses debates estarem no cotidiano de quem está ali dentro da universidade, sendo ele indígena ou não. Mas quando você está no acampamento, quando você está na reserva indígena, muitas vezes esse assunto não é centralidade, né? Esse assunto não é, às vezes não é debatido, não é considerado. Então, é importante a gente pensar em como isso, e por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes é outro debate que vai fazer essa aproximação e essa organização, né? Porque a intenção é essa. A intenção dos movimentos sociais, a intenção do partido político é a organização, é a unidade. Então, quando a gente vai dialogar, é nisso que a gente tem que pensar. É o que dá unidade. E depois dessa unidade, a gente vai tentando dialogar e ampliar o que a gente consegue pensar sobre isso. E antes da Jennifer falar, eu queria só trazer um outro exemplo, né? Sobre a experiência que eu tive em partido político, enquanto o debate vinculado, né, ao movimento de mulheres. Muitas vezes esse movimento, como eu já citei, já trouxe outros exemplos, né, ele não é prioridade, ou ele é visto como uma demanda secundária, né, tanto a questão racial, a questão LGBT, entre outros. Então, quando a gente observa, né, enquanto inserido dentro de um movimento social, que essas questões são secundarizadas, né, é muito complicado, porque a gente não pode perder de vista, e esses movimentos, quando eles estão vinculados aos partidos políticos, muitas das vezes eles pautam, né, a luta de classes e a superação desse sistema, para a gente conseguir, né, a emancipação humana. Então, quando a gente enxerga isso dentro de um movimento social, né, práticas, tanto racistas quanto machistas, entre outras, é muito difícil e é muito complicado, por mais que entendamos que nesses espaços existem contradições e nós somos contraditórios, são espaços que a gente sempre espera que tenhamos avanços, né, que esse avanço já tenha se dado de uma forma diferente do que nós temos socialmente. Então, é um pouco disso. Eu deixo a palavra agora com a Jenny. Não sei se eu respondi o André, mas eu acho que ele já está satisfeito. Não estou, não. Bom, Fala, Jenny. Pode ir? Bom, a gente vem conversando, né, desde o primeiro encontro, e a Carol vem nos apresentando uma possibilidade de compreensão do Gramsci e também dos conceitos, né, desse autor, e também esclarecendo algumas apropriações equivocadas, algumas leituras
não tão apropriadas, e bem como a gente vem discutindo também, né, a importância de compreensão desses conceitos não de forma isolada, né, mas tentando relacioná-los e compreender esses conceitos numa rede, né, de estruturação do pensamento teórico de Gramsci. E aí, né, aproveitando a condição, né, de inserção na categoria, tanto sua, Carol, quanto da Vanessa, né, enquanto professoras, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, em que medida, né, o Gramsci pode iluminar, né, uma perspectiva na educação, né, em que medida ele pode trazer referências específicas para a questão da educação, né, pensando não só digamos assim, na transmissão do conhecimento e nos aspectos pedagógicos, mas de forma geral, né? O que o Gramsci nos deixa no sentido de pensar a educação em um outro lugar, né? Em uma outra condição. É para ouvi-las mesmo. Vou deixar a Vanessa começar, que eu já falei demais. Olha só, hein? Eu vou ligar aqui a câmera. Eu acho, Jennifer, que eu estou me aproximando do Gramsci há pouco tempo, mas, assim, é um estudo que assim, são vários conceitos, uma rede de conceitos, um conceito está ligado ao outro, então não dá para falar de hegemonia sem falar de Estado ampliado, sem falar de intelectuais, então a gente tem um grupo, né, de estudos com alguns colegas da Unifesp, e a gente vem tentando compreender o pensamento de Gramsci. Então, como a Carol já explicou, ele escreve os cadernos, né, e assim, tem alguns momentos, né, que ele vai falando da educação, a gente entende na questão do pensamento do Gramsci, né, dos conceitos, ele traz a questão da relação pedagógica, mas eu acho que, para mim, eu tendo a pensar o Gramsci dentro dessa perspectiva de Estado ampliado mesmo, né, na educação. Acho que tem outros conceitos que eu preciso trabalhar mais, confesso, mas eu estou tentando, até pelo lugar da minha pesquisa, né, de olhar para a formação docente e as tendências de privatização, pensar mesmo, né, nesses aparelhos privados de hegemonia, não só o da classe dominante, mas também pensando, né, nessa questão dos movimentos sociais também, do papel do sindicato, né, porque são coisas relacionadas. Então, no meu entendimento, se a gente pensar nesse Estado ampliado, se a gente não pensar nessa situação como a Virgínia traz para a gente, no sentido de não restrito, né, no sentido da participação de outros atores na implementação da educação, né, e na avaliação dela, a gente consegue compreender também, por exemplo, a entrada do empresariado e como isso vai refletindo, inclusive, né, nas intenções, nas perspectivas curriculares, nas elaborações dessas avaliações padronizadas, no sentido também dos professores, né, assumirem, não sendo culpabilizados por isso, né, porque também é uma relação de força, eles estão embebidos nesse processo de criação desse consenso mesmo, né, de por que eles aderem, né, a determinadas perspectivas pedagógicas que atendem ao capital, por exemplo, né, sem culpabilizá-los, porque está num processo de relação de força na sociedade, de conformação e, às vezes, reconversão do professor nesse espaço. Então, pensando, acho que o Gramsci, ele nos ajuda a entender esse processo, principalmente dentro desse conceito, que é o que eu mais estou utilizando no momento, os outros, né, eles têm relação, mas eu subi uma categoria, mas sem deixar de pensar nas outras, mas no sentido de perceber essas intervenções mesmo, né, dessa ideia, né, um conceito que a gente percebe, por exemplo, nos organismos internacionais, não só no Banco Mundial, né, e nos currículos, que eu vou
que eu estou analisando, né, ou na formação dos professores, é formar para as habilidades e competências. Então, isso ajuda a gente a olhar, né? E quem traz esse conceito? Quais são as organizações que estão por trás disso? Porque se a gente fizer uma análise só nos documentos oficiais, pensando na aparência do objeto, a gente vai dar o que entender que o Estado está colocando aquilo. Não é, tem uma relação com a sociedade civil, tem uma relação com esses aparelhos privados. Então, acho que o pensamento dele, fazendo um recorte, né, que eu fiz um recorte aqui, e os intelectuais também que estão por trás disso, né, os intelectuais orgânicos, né, o exercício da função de intelectual dentro desses aparelhos privados de hegemonia, né, construindo essa conformação, construindo as relações, enfim. E aí, acho que isso ajuda, bem como a gente consegue pensar também no papel do sindicato em relação a isso, né? Qual é a postura, né? Quais as resistências que eles conseguem e qual a relação que consegue fazer também com a categoria, com os professores. Então, acho que na minha pesquisa, o Gramsci ajuda muito a pensar e estruturar mesmo, né? Eu olhar para não olhar só para essa questão do Estado, mas olhar para essas influências, essas relações que estão, né, dentro e fora, como a Virgínia fala, né? Então, eu penso que ajuda muito nisso, e esses reflexos também, né, chegando na escola, né? A gente já vai percebendo né, algumas teorias, inclusive, que alguns aparelhos defendem, refletindo na escola, né, porque alguns professores acabam aderindo àquilo, né, e aí eu penso que o Gramsci ajuda nesse sentido, e também, né, uma possibilidade de pensar na resistência, né, porque é um pensamento revolucionário, é um pensamento comunista, então pensar também nessa organização na base, né, da gente na base. Tá, e como é que vamos resistir isso, né? Se não é homogêneo na classe subalterna, não é homogêneo na classe dominante, a gente pode, né, perceber algumas entradas para, né, inclusive a Carol estava falando um pouco antes, nos movimentos sociais, né, nos coletivos, para tentar, né, estabelecer, né, eu acho que até criar, né, é uma luta mesmo, né, eu estava discutindo com os colegas no sábado, né, é uma luta por uma nova hegemonia, né, eu acho que é nesse sentido, Jennifer, não sei se eu atendi a sua pergunta, mas é nesse sentido. Carol, passa a bola para você. Vanessa, é uma contribuição muito legal que você traz, né, até porque você está estudando isso no doutorado, e eu não me distancio, não, do que você coloca, né. Eu acho que o Gramsci, né, nos ajuda a pensar nessa disputa de hegemonia, né, e a educação, ela está inserida nesse processo, a gente pensar, se inserir, né, e entendendo esse papel do intelectual nesse processo, como podemos intervir. Eu acho que enquanto síntese, né, a gente sempre fazer esse exercício, né, de entender, de tentar entender as contradições, né, trazendo um gancho do que a Vanessa falou, né, tentar olhar para além da aparência, tentar olhar para a essência do que está posto, né, do que está colocado, principalmente nas escolas, né, nesses projetos, tanto projeto político-pedagógico, quanto diretrizes, sejam municipais, estaduais ou federais, que norteiam, né, que tentam nortear o trabalho, o nosso trabalho, é tentar entender, né, o objetivo daquilo, quem são as pessoas que estão por trás, né, a sociedade civil que está por trás, o empresariado, que grupos são esses que têm e que dão toda essa força, né,
que dá um peso grande nessa disputa de hegemonia, né, no papel de se tornar hegemônico aquilo, né, num sistema de ensino, seja ele qual for o nível. Alguém mais, gente? Então, gente, para fazer um encerramento, eu queria, em primeiro lugar, agradecer às professoras, né, Vanessa e professora Carol Ortiz, pela participação hoje, mas também queria agradecer aos professores que estiveram nos outros encontros, fazendo as apresentações, e também nos encontros dos outros autores, né? Nós conseguimos trabalhar o Florestan Fernandes, o Vygotsky e agora o Gramsci, né? Então, foi a nossa atividade do ano, foi um esforço feito por um grupo de pessoas, que é o grupo que está estruturado no Grupo de Estudos e Pesquisas Vitor Marinho, e a gente fez esse esforço, né? E contou com a colaboração dos membros do grupo e de outras pessoas também que se dispuseram a ajudar. E isso foi que fez com que muitas pessoas viessem, nós tivéssemos um trânsito bastante grande de pessoas, né? E hoje é o último encontro do ano, como eu já falei. No ano que vem a gente vai pegar e pensar um calendário, pensar no formato, avaliar também. Vocês podem frequentar as redes sociais e o site em especial, onde tem informações, e a gente vai também divulgar, caso haja qualquer evento, qualquer coisa, a gente pega e divulga, e as pessoas que estão no grupo de WhatsApp, do estudo, né, nós vamos passar para elas, e também pelo site, a produção do grupo, como eu falei lá no início, a produção do grupo, ou seja, os artigos, capítulos de livro, etc., enfim, a produção que o grupo teve nesse ano, para que possa ser socializada, as pessoas possam ler, enfim. Tá? Então, isso é uma coisa. Nós também temos a parte de pesquisa, que vem depois de agora, né? Mas que hoje a gente não vai fazer, né? E, no mais, eu queria realmente agradecer a todos os que estão aqui presentes, que ainda ficaram aqui conosco, mas também a todos os professores, acadêmicos e pessoas que passaram pelo grupo ao longo do ano. Foram muitas pessoas, num total de 200, 300 pessoas que passaram para os assuntos que a gente trata, bastante gente, né? Então, eu queria realmente agradecer a vocês pela presença. A Carol Ortiz colocou aqui os sites do Google, o YouTube, né, o site do grupo, o YouTube, a página, e também à disposição, eu vou colocar aqui, se puder colocar o telefone, Carol, colocando aqui o meu. Caso precisem para algo, é só pegar e chamar, tá bom? Alguém mais quiser falar alguma coisa, senão a gente pede para pegar e para abrir a câmera para a gente sair. Então, se vocês puderem abrir a câmera, por favor. Pode falar, Carol. Eu só queria também agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conversando, falando mais do que escutando, mas foi uma experiência muito legal. Queria reforçar o convite do professor André, né, para acompanhar o que a gente vai postando nas redes sociais, para socializar o que a gente for compartilhando com vocês. Seria muito válido e muito importante. Carol, você vai colocar todas essas apresentações lá no site ou no YouTube do grupo, né?
Vou colocar, eu estou dependendo da autorização de uma palestrante, de um outro encontro, caso ela autorize a imagem dela, porque a gente não pode ser processado, né? Sim, O grupo não tem Jennifer, dinheiro para pagar a indenização. você vai autorizá-la a colocar, né, as imagens lá, porque a Geise está aqui, a professora Geise está cobrando aqui que as apresentações, né, que assim que estiver disponível em vídeo, ela vai poder compreender melhor as coisas que ela não viu. Então, para colocar, porque não estão todas, tem alguns encontros, mas não estão todos. Então, para socializar os encontros, o pessoal poder ter acesso e a gente divulgar que eles estão disponíveis. Tá bom? Então, gente, agradecendo nominalmente ao Alexandre, a Carol, Caroline Maciel, Eduardo Afonso, Pierrette, Geise, Jennifer, José Antônio, Mariana, Pérsia, Rafael, Tiago, Valdenise, Vanessa. Agradeço aí a presença de todos, a gente se despede aqui, tá bom? Um abraço especial a Carol Ortiz e a Vanessa que apresentaram hoje. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.